Muito boa noite. Hoje nós vamos falar sobre fé. Aqui. Aí tá. Nós vamos falar sobre fé hoje, né? Ieda, tá ouvindo? Eu tô esperando as meninas chegarem aqui, hein? Eu estou ouvindo, sim. Então vamos começar já. Começa com você. Fala um pouquinho sobre fé. Quando você ouve a palavra fé, o que que te vem na cabeça? Ali. Ali também. É acreditar, né? Acreditar em Deus, acreditar no possível. É o que nos sustenta, no caso, o que me sustenta, né? A fé. É crer em Deus. E você acredita que a fé, existem outro tipo de fé, além de Deus, né? Quando a gente fala em fé, pensa na religião, no poder superior. Aí você acredita que além de um Deus existe, nós temos fé em outras coisas também? Eu acredito que sim. Algumas pessoas acreditam em outros tipos de fé, né? Na Sim. minha concepção. O que te ajudou no tratamento? Quando você Foi a fé. soube Quando eu soube. sobre o diagnóstico, qual foi a diferença? Você acredita se você não tivesse nenhum tipo de fé, não acreditasse em nada, como seria? Eu acredito que eu não estaria curada. O que me deu alívio de imediato foi a fé, porque eu sempre fui, na verdade, pela questão religiosa, né? Levando para o lado religioso, então eu sempre tive fé. E buscava, assim, né? Estar sempre em oração. E no momento do diagnóstico, eu creio que essa fé, acho que ela dobrou, né? E aí, se vê a cura através da fé. Vou pegar um pouquinho aqui. Olha o barulho que está aqui. Faz toda a diferença, né, Ieda? É isso. É crer em algo, crer no que a gente não está. É como eu costumo dizer, crer em algo que a gente não vê, mas a gente sente. E nos dá um acalento. Eu vejo pelo menos esses 3 anos, assim, aqui, e aumentou a minha fé, e até as pessoas acabam também ficando assim, questionando, mas cada pessoa tem um jeito a reação de cada um. Cadê Fátima, gente? Nunca mais. Fátima tá doente? Tá doentinha hoje. Ela ia entrar, Deni, né? Mas ela acabou de me Deni, passar mensagem que ela não tá muito legal. Ela está trabalhando bastante, né? Aí ela mora na zona rural. Você mora na zona rural também? Não? estou também hoje estou na zona Na rural, zona no rural, sítio né? aqui. A Só que ela está tranquilidade. no outro lado, né? Está no sul. Só que eu estou no Nordeste, estou na Bahia. Olha que maravilha, E assim, né? E se a gente for pensar essa conexão com a parte espiritual, com a fé, quando você está próximo da natureza, é mais forte Isso. ainda, né? Nos traz uma paz, uma tranquilidade. Os dias que eu fico na cidade, na verdade eu fiquei ontem eu fui domingo. Ontem, aí hoje eu já vim para o sítio, assim, que me traz uma paz. A questão da natureza, a questão do silêncio, esse contato maior com tudo que nos rodeia, né? É bem mais tranquilo, a cidade é muito agitada. Que me ajudou também, né? Então, além da medicação, todo o tratamento, né? A menina me perguntou como foi que eu conheci. Eu disse, eu não sei. Eu sei que quando eu vi, eu estava clicando lá, já estava no grupo. Aliás, você me ligou. Então, que tem me ajudado muito, né? Essa questão da conversa, do ouvir, saber que outras pessoas também estão passando, né? Pela mesma situação. Nos ajuda muito. Você que vai ajudar você uma vez por todas, e não ia agradecer muito, Fábio. Parece que o grupo é maravilhoso.
Oi? Eliane, o grupo, ele ajuda muito por conta disso, né? Para as pessoas Uhum. têm que poder ter essa troca. Saber De compartilhar os... Oi, Olá, boa boa noite. noite. A Ieda já está dando o testemunho dela aqui. E hoje nós vamos falar sobre fé, né? Então, a Ieda está dizendo, né, que Ieda, se quiser falar novamente para a Eliane ouvir, perguntei para ela sobre a fé, né, o que é fé para ela, o que ajudou no tratamento, né? É o que nos conecta, no caso, pela parte religiosa, né, que se conecta com Deus. Até nas orações, nos momentos de aflição, que foram muitos, né? Então, nos momentos de maior aflição, a gente tem que estar. Assim, eu procurava a oração, via na oração no poder mesmo da fé. Que é o que a gente sente, mas não, é algo que, assim, a gente não, fé é o que a gente sente, mas não vê. Então, a gente acredita. Então, eu acredito, eu vejo que a recuperação, mesmo com remédio, com toda a medicação, todo acompanhamento, mas a fé ela sobressaiu para a minha cura. Eu tenho certeza disso. Exatamente, eu até hoje tive a oportunidade de estar uns minutinhos com a Eliane, e a gente falou sobre isso, eu até prestei um testemunho sobre isso, da fé, de um momento difícil do tratamento, que eu dobrei os joelhos, literalmente, não tinha mais quem recorrer. E aí eu fiz uma oração fervorosa, porque disso dependia a minha internação, eu ia ter que ser internada se eu não melhorasse. E aí eu acabei a oração, eu me senti melhor. Parece que tirou com a mão. Isso. Bom, Então, na hora quando a gente recebe o diagnóstico, o desespero é tamanho. O chão some, você acha que vai. E aí só vê as questões negativas, né? A questão pesa muito a questão negativa, porque associa logo a morte. Até porque ao longo da vida, a gente ouviu falar, então, quando se trata de câncer, então, se leva muito para o lado da morte. Então, eu clamei a misericórdia do Senhor, eu pedi, eu não quero chorar, eu não quero me desesperar. Tanto que, assim, às vezes até as pessoas comentam, você não parece que esteve doente. Hoje mesmo eu ouvi algumas pessoas, que teve um tempo que eu fiquei sem trabalhar, por conta da pandemia, e as pessoas não me viam. Eu trabalhava online e tal, e então agora já estou saindo para trabalhar. Aí nem parece que você teve doente, que o fulano ficou assim, tem a questão das comparações, né? E que também o grupo me ajudou muito em relação a isso. A saber que nós somos diferentes, cada um tem um tratamento, cada um tem um acompanhamento. E a fé, nesse patamar entra a fé. você acha que fez toda a diferença na sua vida? Com certeza. Não é, eu sabia que a gente tem que fazer o tratamento, então, hora nenhuma eu desanimei. Assim, hoje eu não vou, hoje eu vou não. Eu sempre, nesses 3 anos, todas as consultas, todo o tratamento foi feito certinho. Então, eu sou temente a Deus, eu peço assim a Deus que me dê força, que me dê coragem. Então, né, independente de religião, porque está dentro tem pessoas que né, ou religião ou não. Então, cada um busca, como você perguntou, se outras pessoas podem buscar outra fé. No meu caso, pelo lado religioso. Me ajudou muito, me ajuda muito. E mais uma coisa, né? Depois a gente vai falar, quero ouvir depois um pouco da Eliane sobre isso, né, sobre essa questão da fé, porque a fé, lógico que a primeira coisa nós pensamos em Deus, num poder superior, mas é o que eu tinha falado para a Ieda também. A fé não é só além, né? É além do poder superior, fé nós temos um pouco, vamos ter fé no tratamento, por exemplo, Isso. no médico que está tratando a gente vai ter né? Vai depositar um pouco de fé na nossa família, no marido. Toda vez que eu tomo a medicação, eu tenho que acreditar no poder da cura.
é uma fé, né? Eu acredito no poder da. Boa noite, amor. E potencializa sempre, quando tem, né, essa crença, olha, eu acredito que essa medicação, tinha umas meninas, eu lembro na época que eu tomava quimioterapia, de um grupo que eu participava, eles falavam das gotinhas da cura, da gente imaginar aquela medicação, né, quando entrasse no organismo, eram as gotinhas da cura. Então, é legal, é um tipo de crença, é um tipo de fé, e é importante, isso potencializa, sim. Quando nós acreditamos em algo, olha, vai dar certo, eu acredito que as coisas vão acontecer dessa forma, as coisas, a tendência é acontecer. As coisas acontecem duas vezes. Eu já falei isso para vocês. É primeiro dentro da nossa cabeça. Aquela mensagem de ontem, você postou a mensagem que a nossa alma é perfeita, algo assim, não lembro. Embora a doença é um estado, algo assim, eu não estou lembrando. Mas assim, que a nossa alma ela é perfeita. Então, lembrar, veio o Vale de Augusto para mandar a foto para ele, mandou, ela deu. Exatamente. A mensagem de ontem foi perfeita. Mas eu não entendi direito o valor, o certo é o que doutor lá. Porque bate um desespero muito grande. São muitas incertezas. Com certeza. É? Deixa eu ver um pouquinho da Eliane. E aí, Eliane, como é que você está agora? O microfone está fechado. Fechado o microfone. Agora sim. Então, eu estou um pouco melhor, graças a Deus. E referente à fé, acho não, tenho certeza. A fé é o que me mantém em pé, sabe? A certeza de dar certo, de você saber que tem alguém ali cuidando de você. Um ser superior, sabe? Um ser que. Sabe? Assim, eu sempre aprendi que o que não depende de nós, a gente tem que entregar para Deus, né? Então, às vezes, assim, eu até blasfemo e depois eu peço perdão para ele, porque se a gente entrega, a gente não pode duvidar, né? É que a ida da comunidade, mas é tão difícil, né, pessoal? Tá. Ainda mais quando acontece alguma coisa que a gente fica meio caidinha, essas coisas aí vem, né? Ou quando a gente vai fazer exame. Aquela ansiedade, aquele medo. E se a gente. É que a gente é falha, a gente é ser humano. Mas se a gente tivesse totalmente aquela fé, aquela certeza, a gente ia fazer o exame sorrindo, sabendo que tudo ia ficar bem. Não pensa como a gente vai, né? Exatamente, então. E aí é importante, é o que eu acabei de falar, além, né, eu acho que, é lógico, pensamos em Deus, um poder superior, mas de pensar ao nosso redor, né, quais as nossas fés, as nossas crenças. Um momentinho, ó, peraí, deixa eu tirar meu microfone aqui. Então, assim, eu queria que você, Eliane, além dessa fé em Deus, aonde mais você deposita a sua fé? É igual vocês estavam falando, né? No tratamento, a medicação, no médico que nos acompanha, porque a gente não. Se a gente está fazendo, a gente tem que fazer na certeza que vai dar certo, né? Tem que fazer na certeza que vai dar certo. E tem a questão do controle, né? Nós temos uma necessidade muito grande de querer controlar tudo que está ao nosso redor, o tempo todo. Isso é normal, faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa humanidade. Eu falo da parte humana, falha, e a gente quer controlar, é isso que causa ansiedade. Porque, na verdade, a gente não controla nada, a gente não tem esse poder, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Isso é Não é verdade. assim? A gente não sabe, não tem jeito. A gente planeja, e aí vocês me falam, então é bom a gente não fazer nenhum planejamento? Não.
Vamos planejar. Olha, o meu plano, que eu já falei para vocês, o plano de trabalhar com oncologia, com paciente oncológico, ele começou lá atrás, na internação, quando eu estava internada, não sabia o que ia dar, o que ia acontecer. Mas eu tinha acabado de fazer a cirurgia, estava internada. Então, isso é importante, aproveitar que vocês estão aqui hoje, para vocês já refletirem sobre isso. Na primeira jornada diária que a gente fez lá no outro grupo, que a gente questionou a respeito, né, do sonho, um propósito, qual é o seu sonho? Qual é o seu maior sonho na vida? Vocês lembram qual a maior parte das meninas responderam? Você lembra? Você lembra, Ieda, Eliane? Não. A maior parte respondeu sobre a cura. Ah, eu quero ser curado. Eu quero voltar a ser saudável. Eu quero atingir a cura. E aí, assim, lógico, todos nós, né? A Eliane, eu também, imagina. Todas nós queremos isso. Mas é importante, e esse é o trabalho, eu acho que essa é a essência principal. Depois vocês, talvez eu mude de ideia até o final do nosso trabalho, mas eu não sei, dentro de mim, eu percebo que essa é a semente, da gente pensar além. A gente fez um exercício com a Eliane hoje, da gente poder visualizar lá na frente. E é interessante quando a gente vê, e isso, assim, é claro que quando a gente vai trabalhar assim, a gente trabalhou num relaxamento, então você está mais. Aqueles medos, né, aquela ansiedade, ela está mais controlada. Então a gente começa no relaxamento. E aí fica bem clarinho para você quando a gente pensa, nossa, vamos lá no futuro, o que que você mais quer? O que que você mais almeja lá? Quando você pensa já lá no futuro, simplesmente aconteceu. Olha, eu estou bem, estou feliz, estou trabalhando, as coisas estão acontecendo. E aí é interessante a gente perceber que a saúde é uma consequência disso. A saúde acaba sendo uma consequência desse processo. Quando nós realmente, não é? Quando nós assim traçamos olha, onde que eu quero ir? E aí assim, você acaba se dedicando tanto. É a mesma coisa, quando nós fazemos, vocês já perceberam? Vocês me falam aí a experiência de vocês. Quando vocês fazem uma coisa que vocês gostam, o tempo demora para passar ou passa rápido? Boa. Passa muito rápido. Não é? Muitas vezes, final de semana, né? Assim, quem tá aí, quem não gosta muito do que faz, o final de semana voa. Verdade. Sabe, já perceberam? Da sexta-noite até o domingo à noite, Verdade. passa rápido, né? A gente não sente. Então, esse é o foco, de nós trabalharmos isso, e isso lá atrás, quando a gente chegar lá na frente, nesses 3 meses, de ter poder criar, se não tiver, poder criar esse propósito. Qual é o meu propósito? O que eu quero? O que eu quero fazer? O que vai fazer diferença na minha vida? No caso da Ieda, será que você faz de verdade o que você gosta, Ieda?
Faço, faço. E tentei mudar tentei não, mudei também muitas coisas. A dizer não é isso. Eu passei a perceber que tem coisas que não precisa ter, cada um que resolva a sua situação. E aí, né, em relação ao trabalho, a questão das relações pessoais, de família, então, assim, a gente precisa mudar em relação, né, ao que gosta de fazer, ao tempo. Às vezes perde muito tempo com outras pessoas e acaba esquecendo da gente. Sim. E aí, dentro de tudo isso, né, também de poder pensar o que, e lá na frente, o que vai acontecer? Passa rápido, né? Então, de repente, eu pensar, vou me aposentar, e aí? O que eu Isso. vou fazer? Tem esses questionamentos que a gente acaba fazendo, né? Se eu me aposentasse hoje, se eu me afastasse do trabalho, são perguntas constantes, que às vezes não tem nem a resposta, porque assim nós não sabemos do amanhã, do agora. Então, mas o que vocês acham? E aí, Eliane, o que você acha sobre isso? Que por ir, ninguém sabe. Assim, eu não sei, ninguém sabe o que vai acontecer no momento seguinte. Mas Daqui a 1 minuto a gente não sabe o que vai acontecer. De repente pode faltar energia, pá, acabou. Ou cair uma bomba, né? isso, é a coisa Bomba que eu aqui vi. na casa, acabou. Nós não precisamos estar doentes, nós não precisamos ter câncer para as coisas acontecerem. Independente do lugar que nós estejamos e o que estamos passando, não depende de um câncer para acontecer algo. Realmente. Outra Mas eu acho que situação. tudo isso serviu para a gente valorizar um pouco mais, né? Dar importância no que realmente vale a pena. Focar no, Abrir nossos olhos. focar no que eu necessito, no que eu posso fazer. Foi de uma forma bem chata, bem agressiva, né? Mas serviu. Muito, Poderia ter muito. sido mais leve, né? Mas olha só que interessante, você acha que se tivesse sido mais leve, ia chamar a atenção? Ia chamar a nossa atenção? Não, claro que não. É, Nossa, acho que não, mas é que é aprender doloroso. Na dessa verdade, forma é complicado. é doloroso, é doloroso. O meu não ia chamar atenção para nem, olha, eu ia estar lá, né? Estou trabalhando na clínica, eu ia estar mantendo. Com certeza. Tem quanto tempo, Eliane? Oi? De tratamento, já tem quanto tempo? Vai fazer 2 anos. Eu fiz 3 anos, dia 4 da primeira. Eu acho que conta a partir do diagnóstico ou da primeira medicação? Eu nem sei isso. Ou da Eu primeira tô medicação. contando, eu tô contando a partir do dia da cirurgia, que dia 8 de abril faz 2 anos. Eu Não, primeiro eu operei para contei depois a fazer o partir. tratamento. Eu fui o contrário. Eu fiz primeiro a quimioterapia, então eu conto a partir do dia que eu tomei a primeira gota Quimio. de cura. Então, foi 4 de março. Então, fez Então, 3 anos, dia 4. Então, dia da mulher, eu estava com o cabelo bem cortadinho, assim, bem curtinho. Eu tinha cortado o cabelo. Passa rapidinho, né? É. o meu já dá até para amarrar já. O meu não Eu tá, não. Ó, tá cabelo assim, bem curto. fininho. Andréia, boa noite. Está ouvindo a gente? Está sem som, Andréia. Andréia, Tá curtindo. Tudo cortou, né? Mas ele nasce assim. não sei se eu abro o som Conta, mãe. dela. Não. O microfone tá fechado. Andréia? Tá. Eu falo aqui Oi? com a gente. Tudo bem?
Agora Tudo sim. bem, tudo bem. Legal, seja bem-vinda. Muito obrigada. Hoje nós estamos falando sobre fé. Começamos a falar sobre fé, batendo um papo aqui. E aí, nós, na última semana você não estava conosco. Se você quiser falar um pouquinho sobre você, sobre o seu caso, sobre o seu tratamento. Eu tenho 38 anos, eu descobri o câncer meio que por acaso. Eu fazia tratamento fazia 3 anos porque eu tinha um mioma no útero e eu tinha muita hemorragia. Então, o médico disse que para mim o tratamento seria fazer a esterectomia para retirar o útero para retirar o mioma. Então, eu não conseguia fazer a cirurgia porque a minha anemia era muito baixa, então corria risco de hemorragia na hora, né? E eu mal, tipo, fiz tratamento com vários médicos, com nutricionista, nutrólogo, 3 ginecologistas, e eu fiz um exame 28 dias antes da cirurgia e não apareceu nada, só apareceu que eu tinha um mioma. E eu não sei, sabe, eu acredito muito em Deus, sempre acreditei. E em novembro do ano passado, uma amiga minha passou ali na loja, ela disse, Andréia, eu tenho um curador que cura. E como eu já tinha feito tudo, sabe, tinha ido em médico, eu disse para meu marido, eu vou ir. Quando eu cheguei lá, era um centro espírita, sabe? Eu deitei na maca, o pai, assim, passou a mão por cima de mim e ele disse, menina, tu tá morrendo. Ele disse, o teu espírito tá mais para cima do que para baixo, tu vai morrer, vai no médico. Ele disse, você já tá subindo. E eu disse, mas eu tô indo no médico. Ele disse, vai em outro, que você vai morrer. Ele disse, você tá muito mal. E eu cheguei em casa assustada, sabe? E eu disse pro meu marido, mas será? E a partir daquele momento eu comecei a ficar com medo, sabe? E daí eu fui atrás de fazer o ferro na veia, fiz a aplicação. Tipo, o médico disse, André, faz no início do ano. Eu disse, não, vou fazer agora. Eu fui de manhã, comprei o remédio, de tarde eu comecei a fazer. Aí fui ver, não tinha pelo SUS a cirurgia. O meu médico, o meu sogro, eu disse, eu não tenho como condições de pagar, era 12 mil, né? A gente tinha um pouco. Mas eu tinha certeza que eu ia fazer, sabe? Aí a gente conseguiu o dinheiro, meu sogro me deu o dinheiro e eu fui fazer a cirurgia. E até tinha um médico que cobrava 8 mil. Eu falei pro meu sogro, eu disse, dá para fazer com ele? Daí o meu sogro, Andréia, se abrir, ela enxerga melhor, ele me falou, sabe? E eu nunca tinha feito cirurgia, além da cesárea das crianças, sabe? E eu disse, tá, então tá. Eu disse, mas é 3 mil. Ele disse, não, vai com segurança, ele disse. E eu sempre ajudei muitas pessoas aqui, sabe? E na hora que eu mais precisava, assim, eu tava desesperada porque eu queria fazer, eu sabia que tinha que fazer. O meu sogro chegou, ele disse, André, eu vou te dar a cirurgia, sabe? E me deu o dinheiro, eu fui. A doutora disse que se eu não tivesse aberto mais 6 meses, eu ia morrer, porque eu tinha estourado para fora, sabe? E daí ela disse, se tu não tivesse tirado o útero, não tivesse aberto, o médico ia puxar só o útero, ia deixar os ovários, os trompos, o colo do útero, que estava cheio de câncer, tudo por dentro. Nossa, já estava tudo Então, comprometido. estava tudo comprometido. Ela disse que o maior risco foi eu morrer na cirurgia, né? Porque a medicina jamais ia tirar do tamanho que estava. E ela só tirou porque já estava aberto, né? Daí ela chamou o cirurgião oncológico, ele cobrou bem mais, né, o valor, mas ele conseguiu tirar tudo que ele viu. Só que como já tinha estourado para fora, deu metástase no peritônio. Daí eu estou tratando a metástase no peritônio agora. Já fiz 6 químio, daí eu entrei em remissão, só que como a médica disse que era muito grave, ela me encaminhou para pesquisa clínica. E eu entrei em remissão e tomei placebo. E daí voltou. Depois que voltou, que a gente foi ver. Exatamente. Olha, a Andréia, lembra? Eu falei da Andréia, eu falei de Uhum. você, Andréia, semana passada. E aí eu tomei placebo, Caso, né, do placebo. sim. E daí, agora eu já fiz 7 quimioterapias, sumiu tipo 90% do problema. Tenho mais uma que eu vou fazer agora. A minha esperança é entrar em remissão. Mas quando eu descobri assim, para mim o mundo caiu, sabe? Como para todo mundo. E depois eu comecei, tipo, a ter uma força assim que eu nem sei de onde que sai, sabe? Tipo, eu nunca penso que não vai dar certo, sabe? Eu confio em Deus, eu confio em mim. Tudo o que me disser que ajuda, eu vou estudar, ver se dá para mim usar, se dá para mim fazer.
Porque eu acho que o câncer é uma doença mais, né, para mim foi mais espiritual, sabe? Tipo, adoeceu o meu espírito, eu não vivia, tipo, eu só trabalhava, 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 paga conta, paga conta. Hoje eu sou mais feliz que antes, sabe? Hoje eu fico com minhas filhas, eu penso em mim, eu aprendi a me alimentar, eu aprendi a dar valor para tantas coisas que antes eu não dava, sabe? Que eu não digo até assim, minha mãe fica braba, sabe? Porque o meu padrasto, ele descobriu o câncer um mês de diferença de mim. Então, quando eu descobri, a mãe estava no hospital com ele, então eu não contei para ela. Porque eu fiquei muito mal, sabe? Muito, muito mal, assim, ali em outubro, quando voltou a doença, eu não tinha força de rezar, sabe? Eu emagreci 5 quilos em uma semana. Tipo, o meu marido tinha que me erguer para ir no banheiro, me erguer para comer, e só Deus, sabe? Então, e eu peguei um dia, eu peguei e disse, ah, meu Deus, se for para mim morrer, me avisa, me dá um sinal, sabe? Porque uma amiga minha me mandou um vídeo da igreja, sabe, que eu sempre ia. Ela disse, ah, amiga, tu tá fazendo falta aqui. E eu gosto muito de ir na igreja, sabe? Seja qual for a igreja. Tipo, eu sou evangélica, mas eu gosto de ir em todas, tanto que fale de Deus, porque eu acredito que o meu sentimento que eu vou na igreja que vai fazer a diferença, não é o nome da igreja, sabe? E eu pedi assim, Deus, eu disse, me dá um sinal se eu vou morrer, sabe? Se eu nunca mais vou poder ir lá. E aquela noite, tipo, eu me acordei de joelho do lado da cama, sabe? Chorando de alegria, sabe? Como se Deus dissesse, não, não é a tua hora, lute, sabe? E eu comecei só a melhorar daquele dia em diante, sabe? E eu vivo a vida normal. Tipo, o mais normal que eu consigo, porque eu sempre digo pro médico, eu rezo, eu cuido da alimentação, eu tomo um remédio. Se Deus quiser me levar, é com ele, né? A minha parte eu tô fazendo. É uma coisa que não é fácil, né? Mas, vamos lá. É bem, eu não sabia dos detalhes da sua história. Eu lembro, ficou marcada essa questão do placebo. Você, da pesquisa que você participou e diz que teve uma remissão É, com. E o que você acredita? Que eu citei até o seu caso a semana passada, falando sobre isso, a questão da emoção, do nosso estado emocional, da importância da nossa emoção aí no tratamento oncológico. eu acho assim que a metade ou mais da metade é o nosso pensamento. Porque até o meu padrasto, agora eu fui lá ver ele, né? Eu saí da. Ele tá sozinho, ele tá doente, e chega a gente, ele melhora, sabe? Então, assim, eu faço a quimio, eu fico uns 7 dias vomitando, com dor no corpo. Eu melhoro um pouquinho e eu saio, sabe? Eu não deixo me abater. Tipo, eu vou na igreja, eu ajudo outras pessoas, eu ajudo meu padrasto, eu ajudo meu marido na loja. Quando eu consigo dirigir, eu dirijo, eu penso positivo. Se eu vejo uma coisa estranha comigo, que nem outro dia, quando saía meu marido e as minhas filhas, eu chorava, sabe? Eu chorei umas 2 vezes. E daí eu pensei, meu Deus, eu nunca dependi de ninguém, eu sempre fui independente. Eu disse, vou marcar uma psicóloga, sabe? Agora eu tô fazendo psicóloga, tô indo na psicóloga e tô tirando dinheiro da onde eu não tenho, sabe? Pra pagar uma terapia. Tô fazendo com vocês. Tipo, eu vou fazer a químio, eu sento do lado das pessoas, eu tento conversar com a maior quantidade de gente que eu consigo, sabe? Porque eu vejo assim, as pessoas, tem uns que estão muito pior que eu, e tem outros que estão muito melhor que eu. Então eu sempre converso porque eu não quero chegar igual a quem tá pior. E eu tenho que me esforçar para ficar igual, melhor, sabe? E eu era para ser a minha última químio. Eu falei pro meu marido, essa vez eu vou comemorar diferente, sabe? Eu vou fazer um lanche e vou levar para todo mundo que tá fazendo quimioterapia e vou levar uma bíblia para eles. Ai, aquele dia para mim é difícil até falar, sabe? Porque eu levei salgadinho, levei refri, levei água, levei, sabe? Levei uma bíblia para cada um e levei uma mensagem. E aquele dia eu tive a prova
de que as pessoas que estavam naquela sala, né, que representa tantas, que nem vocês, que eu não conhecia ainda, a gente não tem o câncer como um castigo, sabe? De Deus, um castigo. Tipo, o câncer não é uma coisa ruim. Porque por mais que muitas pessoas, eu penso, não se curem e acabem partindo, eu acho que Deus está com o céu aberto para nós, sabe? Porque aquelas pessoas, tipo, são tão sofridas, a gente é tão sofrida assim, ó. É uma doença, assim, espiritual, porque se a gente for falar com cada pessoa que tem câncer, cada uma tem um passado sofrido, sabe? Tipo, uma pessoa não tem condições financeiras e daí sofre a vida inteira. Uma pessoa perdeu um familiar, uma pessoa foi traída. Tipo, todo mundo tem uma história parecida, sabe? Até tinha uma velha, uma velhinha lá, ela disse: Nossa, André, olha essa mulher aqui fazendo químio. Eu disse: Sim, porque quando os homens querem ir numa pescaria ou numa caçada, eles deixam a gente chorando, os filhos chorando e vão. E a gente fica cuidando dos filhos. Eu disse: Porque a maioria a gente pensa: a gente vai sair na casa de uma amiga, a gente pensa: eu vou deixar a janta pronta, vou deixar o filho de banho tomado, eu vou varrer o chão. Eles não, eles dizem: Eu vou sair, pega as malas e sai. Por que que a gente tem que limpar tudo, tem que dar banho no filho, tem que tudo? Porque a gente, como mulher, eu acho que a gente carrega uma força, uma coisa, um castigo que a gente se castiga muito, sabe? Se eu não fizer janta, vai passar fome. Não passa. Se o meu filho hoje tem que tomar banho todo dia, não vai morrer de ficar um dia sem tomar banho. Por isso que eu acho que eu adoeci, acho que tem algumas que é assim. Porque a gente pensa primeiro em todo mundo, depois na gente. Quem se identifica com a Andrea? Eu. Porque daí eu penso assim, porque quando a gente tinha só uma filha, sabe? E eu e meu marido. Também. Elas E somos daí todas eu juntas. pensava assim, não, a gente tem que fazer uma casa, porque como que a gente vai morrer quando ficar velho e a Carol vai ficar sem a casa? Trabalhamos, trabalhamos. Quando eu tava casa erguida, eu tava grávida da segunda, né? Quando eu descobri o câncer, a médica disse que o tratamento seria de 40 a 70 mil para mim por mês. Meu marido veio, ele disse: chegou em casa, filha, a gente deve vender a casa para tratar a mãe. Ela disse assim: mãe, eu disse: Carol, eu não concordo, porque ele não disse se é um ano que tem que pagar o mês. E vocês vão gastar e vão ficar sem. Vão ficar sem casa e capaz a mãe não viver. Ela disse: mãe, a gente vai morar embaixo da ponte, mas a mãe tem que estar junto. Nossa, olha Ela só. disse: a gente vai morar com a avó, a gente vai morar de empregado. Ela disse: mas a mãe tem que estar junto. E daí eu pensei: meu Deus, quantas vezes deixei ela sozinha para fazer hora extra para pagar a casa, né? Tipo, eu tava dando valor para as coisas que não era, que não tem valor. Se a gente morar numa casa de 100 mil, de 50 mil, de 30, de 2, não é importante a casa, é importante as pessoas que estão dentro, sabe? Então, tipo, eu tenho aprendido muito, eu estudo muito sobre a doença, sabe? Sobre o meu comportamento, sobre o que eu errei, sobre o que. E eu sempre disse, até falei pro meu esposo, o dia que ele me contou que era câncer, sabe? Ele disse: Felipe, eu não tenho que pedir perdão para ninguém. Eu nunca fui ruim para os outros, sabe? Eu sempre fui ruim para mim, eu tenho que pedir perdão para mim, sabe? Porque hoje eu acho, não, eu tenho certeza, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Tipo, Deus deu o nosso corpo pra gente cuidar. E o maior pecado não é a gente contra os outros, é contra a gente, sabe? Que a gente faz contra a gente quando a gente não se cuida, quando a gente não se alimenta, quando a gente deixa de ficar sentado embaixo de uma sombra para ir trabalhar, sabe? Então, eu sempre digo, o câncer para mim não foi ruim. É ruim, mas não é ruim, sabe? Porque eu descobri com ele tanta coisa que alegria nenhuma ia me ensinar, sabe? Então, eu não sei, até ontem eu falei pro terapeuta, eu disse, às vezes quem vê eu falando, acho que eu sou louca, sabe? Eu acho, porque eu não sei quem mais conseguiu descobrir isso, sabe? Quem mais que se identifica comigo, sabe? Porque é muito ruim a gente se perdoar, sabe? O ano passado, eu tinha mágoa, ou sabia que uma pessoa tinha mágoa de mim, eu fui em cada uma e pedi perdão, sabe? Até para quem eu sabia que não tinha feito nada e a pessoa achava, Foi para sabe? você? Porque
E pedir perdão para mim também, sabe? Peço todo dia por eu não ter cuidado de mim. E como foi para você, Andréia, quando você, logo no início, no impacto, quando você recebeu a notícia do Eu, diagnóstico? eu fiquei muito triste. Nossa, para mim foi... Porque foi uma coisa assim... Eu fui lá para tirar o útero e vim curada, né? E a coisa que eu mais amava na vida era trabalhar. Eu amava trabalhar, sabe? Tanto que eu tinha hemorragia, eu vinha para casa tomar banho 2, 3 vezes, sabe? E me diziam, fica em casa. Eu dizia, não, porque eu tenho que trabalhar, porque não sei o quê, porque... Então, para mim foi muito... Eu chorei muito. Daí a médica disse que não tinha cura, que era esse tratamento de 40, 70 mil. Isso ela me falou na quarta. Na sexta eu fui no outro médico e ele disse, não, Andréia. Ele disse do grave ou menos grave. Ele disse 70% do teu problema você tirou na cirurgia. Quando ele me falou isso, eu cheguei em casa e pensei, não, eu tenho que fazer de tudo para me melhorar. Daí o meu marido e a minha filha chegaram em casa e disse, ó, aviso para vocês que a partir de hoje não choro mais. Se essa doença que me levar vai ter que bater de frente comigo. Aí eu marquei nutricionista oncológica, terapia. E a nutricionista me disse, André, se você quer se curar, você tem que ser doutora da tua doença. Você tem que entender tudo, por que te deu, o que você fez. Tipo, leia. E eu passei noites quase que em claro estudando, sabe? Tudo. O que você imaginar, assim, eu estudei. E quando eu era criança, desde criança, eu sempre ia na igreja evangélica e, sabe, quando eu escutava aqueles louvor que Deus me chamava, eu pensava, meu Deus, parece que o meu lugar era ali. Não tinha alegria maior para mim do que estar na igreja, sabe? Do que ouvir. Só que eu pensava, meu Deus, meu marido gosta de tomar cerveja, gosta de um baile, a minha filha é adolescente, se eu me batizar, eles vão me excluir de tudo. Eu vou ficar louco, né? E daí eu tava caminhando aqui, eu pensei, vou me batizar. Se eu viver, eu vou viver do jeito que eu quero. E se eu morrer, eu vou fazer o que eu quis. Liguei pro pastor e eu já fazia ensinamento bíblico fazia uns 3 anos, sabe? Ele chegou a chorar. Eu disse, pastor, vou me batizar. Quando eles chegaram em casa, ela falou, mãe, mas é isso mesmo. Eu disse, é isso, assim, sabe? E eu comecei a rezar, assim, eu não para Deus me curar, sabe? Eu rezava para Deus fazer com que minha filha não sofresse, sabe? Eu sempre dizia, Deus, se for a vontade que eu viva, eu quero viver, sabe? Eu quero muito viver, muito, muito, sabe? Mas se não for para mim viver, que as meninas não sofram. E eu tinha certeza que o dia que eu entrasse na água, assim, para me batizar, que eu era curada, sabe? Era uma certeza que eu tinha. E eu fui, me batizei, foi a melhor coisa que eu fiz, sabe? Que se eu pudesse, eu me batizava de novo para me sentir aquilo que eu senti aquele dia, sabe? E hoje eu entendo, assim, que talvez não seja a vontade de Deus me curar, sabe? Talvez veio para me levar. Só que se for, eu continuo pedindo para minhas filhas não sofrer, sabe? E que para mim acho que vai ser uma coisa muito boa, sabe? Porque eu entendi o que o câncer veio me ensinar, sabe? Hoje eu sou uma pessoa tão melhor assim para os outros. A gente tem um grupo no WhatsApp e eu ajudo pessoas assim, até gente dos Estados Unidos que me manda mensagem, sabe? Que nem hoje de tarde eu tava falando com uma. Tipo, eu ensino tudo o que tem que comer, o que a nutricionista me passou. Porque tem gente que não tem dinheiro para pagar, né? Eu empresto meus remédios, eu divido meus chá. Nossa, Eu André. rezo, eu rezo, sabe? Tipo, se eu vejo no Face uma pessoa pedindo oração, eu fecho o olho e peço, meu Deus, sabe? Então, eu sou uma pessoa muito melhor, sabe? Se eu continuar viva, eu vou viver de verdade, sabe? E se eu for, eu sempre digo para minhas filhas, pensem que vocês tiveram uma mãe forte, sabe? Isso que eu quero deixar para elas, que elas pensem, não, a minha mãe sofreu, lutou, mas ela nunca se deixou abater. Tipo, eu saio normal. O meu marido às vezes diz, vamos sair. Eu digo, só espera eu botar minha sobrancelha, meus cílios, meu cabelo, que eu já vou, sabe? Tipo, a gente vai num baile, a gente dança. Tipo, eu vou jantar, se ele come uma coisa, eu como salada, mas eu não deixo de jantar.
Eu saio, que nem a minha filha disse outro dia, nós fomos na reunião da escola, ela, credo, mãe, parece que todas as outras têm câncer e a mãe que não tem, a mãe bem faceira e as outras tudo paradas, sabe? Eu disse, Carol, a gente tem que buscar alegria dentro da gente. E não é porque a gente tá doente que a gente tem que ser triste. Se é pra morrer, que seja feliz, né? Porque na verdade é o que a gente tem que falar para as meninas. Essa é uma certeza que a gente tem. A gente não sabe o dia certo, é que a gente vai partir. E falar de oncologia, falar de câncer, é algo que, quer queira, quer não, remete a essa questão da finitude maior, né? Mas não quer dizer que a gente vai partir hoje ou quando, porque tem vários casos de pessoas com casos graves que viveram muitos anos, que a doença estacionou. E tem muita gente, eu vejo no grupo, porque daí esse grupo que eu tenho, tem gente, tipo, que tem câncer no corpo inteiro. E tem gente que tá viva, com câncer, eles estão lutando, eles estão vivendo normal. Tipo, eu descobri, assim, que tem gente que vive com câncer como se fosse uma diabetes, né? Que não some tudo, mas ele fica se tratando, sabe? Tem gente que se cura, tipo, e vive normal, né? Então, quando a gente descobre, eu pensava que porque eu trabalhava no hospital, sabe? Nesse que eu me trato hoje. Então, quando eu passava para oncologia, eu passava todo dia na oncologia. Eu rezava para aquelas pessoas já, sabe? E daí, para mim, a primeira vez que eu fui na primeira consulta foi muito difícil, sabe? Porque daí todo mundo me conhece lá. E eu sentada no banco, eu pensava, será que as pessoas que estão passando estão rezando por mim, sabe? Foi muito, muito, muito difícil. E tinha uma nanzinha lá com câncer, ela trepava em cima dos bancos, pulava, dava risada, fazia todo mundo dar risada. E eu só sabia chorar. E daí eu disse pro meu marido, eu disse, meu Deus, será que ela sabe o que ela tem? Como é que ela pode ser feliz? Com a doença que ela tem, eu disse, meu Deus, ela mexia com todo mundo, dava risada com todo mundo. O meu marido diz, Andréia, um dia você vai descobrir que a alegria, a felicidade está dentro de você, sabe? Que não importa o tamanho do problema, você vai estar feliz igual. E hoje sou eu, Anã, sabe? Tipo, eu não me deixo bater muito. Não me deixo mesmo, sabe? Porque é aquela história, o que não mata a gente fortalece. E a gente só cria o que a gente alimenta, sabe? Então, fala um pouquinho com o papai, que a mamãe já. Então, eu acho que não é o fim, sabe? Eu acho que, claro, que eu tenho conversado sim, com gente que toma coca direto, sabe? Tipo, outro dia tinha um senhorzinho lá, tipo, ele tava com câncer, acho que terminal, e ele continuava fumando, sabe? Porque eu acho que daí você tem a escolha. Eu quero viver, eu quero me curar, eu tenho que me privar de muita coisa, sabe? Eu tenho que deixar de tomar coca, eu tenho que deixar de fumar. Agora tem gente que perde tanto a esperança da cura que ele pensa, não, já que eu vou morrer, eu vou fumar tudo, vou tomar tudo. E morre no prazer que é fumar, que é beber, que é tudo, sabe? Então, eu acho que vai da escolha. Eu fiz a escolha de me curar, então, tipo, eu não tomo coca, não me faz falta, eu não como muita coisa de carboidrato, eu não como doce, porque eu quero me curar, sabe? Então, a escolha é da gente, na verdade. Eu, no primeira químio, eu usei aquela touca gelada para não cair os cabelos, sabe? Porque para mim, eu imaginava, meu Deus, de feio, eu vou ficar careca. E a minha sogra sempre dizia, André, você não vai ficar feio, você tem o rosto pequeno, ela me dizia, mas eu pensava, ah, deve ser só para me agradar, né? Na segunda vez que veio, o doutor me disse, ele me chamava cabeluda. E daí, cabeluda, o que vai fazer com os cabelos? Eu disse, essa vez eles vão cair, se for da vontade de Deus que caia, sabe? E eu tô careca. Porque eu penso que a gente tem que viver tudo o que for para viver, sabe? Que se de repente eu colocar a touca agora, eu tenho que passar pelo processo de ficar careca, sabe? De repente é isso que eu tenho que passar. E por que eu vou evitar, sabe?
E o dia que eu raspei minha cabeça, pra mim foi uma liberdade, sabe? Eu chorei, claro, não foi fácil. Eu chegava a sonhar toda noite como é que ia ser, meu Deus. Depois que eu raspei, assim, me libertou, sabe? Foi a Eliane que falou do cabelo, Eliane? Você tinha me falado da uma das coisas mais difíceis foi perder o Foi, cabelo? Olha sim. lá, Eliane, do relato da Andréia. E hoje eu penso assim, quem gosta da gente gosta cabeludo, careca, gordo, magro, e quem não gosta que vá, sabe? Quem acha feio que vá, sabe? A minha sogra às vezes me fala, nossa, Andréia, eu sempre digo pra ela, quem eu tenho pena de quem tem pena de mim. Porque eu não quero, que não preciso ter pena. Eu hoje eu sou mais forte do que qualquer outra. A minha filha me diz, mãe, como que a mãe sai com o pai lá que tem aquelas bundudas, aquelas cabeludas, aquelas bonitas? Eu digo, Carol, se de repente elas estivessem no meu lugar, elas nem saíam de casa. E eu tô lá, né? Porque é fácil você ter o corpo bonito, o cabelo lindo, a pele bonita. Se você não tá doente, se você tem que ter sustente. Agora, vai trabalhar, vai fazer uma quimioterapia, vai cuidar de casa, vai cuidar dos filhos, vai ter que alimentar para ver se a gente. Qualquer um fica bonito se tiver todas as condições. Exatamente, sim. Então, para mim, foi uma coisa assim, ruim e boa ao mesmo tempo, sabe? E para mim ajudar, assim, tipo, conversar com outras pessoas, sabe? É uma coisa muito boa, sabe? Porque eu sempre tento ver o lado bom e o lado ruim das coisas, sabe? Por mais que não tenha. O meu marido, quando saiu da última quimio, daí lá da pesquisa, ele disse pra mim, amiga, eu nunca tive coragem de falar, mas se você me der câncer, você não me trate, porque eu não tenho força para me fazer um tratamento que nem você tem. E ele disse, porque eu sou uma pessoa muito forte para passar por tudo, porque é muito difícil. E é muito difícil. Então, só da gente passar, a gente ter coragem de enfrentar, a gente já é vencedora. Você tá gorda, careca, magra, e daí? É, com certeza, né? Faz a gente refletir muita coisa. O que que você acha, Eliane? O que você achou? Muita coisa, né? Muito aprendizado aí que a Andrea trouxe, a experiência É, dela. eu já cheguei a pensar da mesma forma que ela, assim, de, tipo assim, que Deus deu a doença, tipo, assim, que a gente, deu não, permitiu, né, porque Deus não dá doença. Tipo assim, que nosso tempo na Terra está acabando. Porque todos nós aqui sabemos que a gente vai morrer. Isso é um De uma fato, forma ou de outra, né? Não de precisa uma ter forma ou câncer. de outra. É, mas é o que ela falou, para não deixar as filhas sofrerem. Eu também não quero que ela sofra, meu marido sofra, porque minha mãe faleceu de câncer, né? Eu acompanhei todo o sofrimento. Eu tinha 17 anos na época. E não é fácil você ver uma pessoa em sofrimento. E eu E isso lembro, acaba, claro, influenciando é, tudo. Imagina, e a você. todo momento eu só lembro o que minha mãe falava. Ela sempre repetia: eu só peço para Deus não me deixar em cima de uma cama. Ela sempre falava isso, sempre, 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 sempre. E realmente assim, Deus não deixou, porque ela se internou no dia 25 de dezembro e faleceu no dia 29 de dezembro. Não chegou a ficar acamada. Uhum. Minha filha mais velha tinha 5 dias de vida quando minha mãe morreu. Mas não depende de nós, né? Vai entregar na mão de Quantos Deus e anos que Ele tinha faça o sua melhor. mãe? Oi? Quantos anos tinha sua mãe? 45. Ela fez 45 no dia 21 de dezembro e faleceu no dia 29. Tinha acabado de completar 45. Hum. Então, é complicado. Eu tento não me espelhar muito no que aconteceu com a minha mãe, porque minha mãe sofreu demais. Meu pai abandonou ela, sabe? Foi uma luta. Hum. E às vezes eu me pego pensando como ela conseguiu ainda viver 3 anos após o diagnóstico, com todo esse sofrimento. Mas
Às vezes eu acho que ela só viveu esses 3 anos, porque ela sempre falava que queria deixar a gente de maior. Porque eu sou gêmeas com a minha irmã. E na época, a gente tinha 15, acho que 15 anos. E ela sempre falava, eu quero deixar vocês de maior, eu não quero deixar vocês de menor. E assim, ela faleceu, faltando acho que menos de 15 dias para a gente completar 18. Então, eu acredito em mim, que ela lutou até tentar deixar a gente maior de idade. Qual é a maior lição que ela te deixou? Acho que além disso, da determinação, o amor, isso é amor, né? Sim. Poder, o que mais, assim, uma coisa positiva que você gostaria de, ou que você se sinta, você sente que é parecido com ela, que você tem? A garra, sabe? A garra. Só se abater mesmo se... Que a gente não é de ferro, né? Mas minha mãe, ela ficava... Andréia, legal ver sua carinha. Ó, tô Muito assim, ó, bom. carequinha. Aí sim, né? Mas tá linda, viu? Tá linda, isso mesmo, muito bom. A Eliane estava dizendo sobre, que caiu a ligação da Andréia, estava dizendo sobre a experiência que foi com a mãe dela. A mãe dela faleceu de câncer, né? É Então, ela complicado, teve né? 7 anos. Nossa, é complicado, né? Tipo, você conviver com isso. É, Eu sei, porque eu criei meu padrasto, é uma coisa que me machuca muito, sabe? a gente vê alguém que a gente Porque, ama sofrendo, é bem difícil. e eu não sei, sabe? Até agora eu tô, saiu aqui a foto. Meu telefone tá sem bateria. Tá. Eu até, uma coisa que eu tô indo, sabe, na terapia agora para fazer, porque a gente brigava muito, eu e meu padrasto. E agora deu em nós dois juntos, você acredita? E muitas vezes, para cuidar dele, eu melhoro cuidando dele, sabe? Porque às vezes eu tô com dor, eu penso, não, ele precisa, eu vou lá, quando eu vejo, eu me esqueci da minha dor, sabe? Mas é difícil a gente ver, né? É muito difícil. E é interessante, a Andréia está trazendo os recursos, né? Qual o recurso que nós usamos para que a gente possa conseguir vencer esses desafios diários, porque é só por hoje. Eu pensei nos 12 passos, quando a gente falou da jornada da cura, quando nós criamos, e é isso mesmo, o nosso caminhar é só por hoje. É. É que É se a um gente se cuidar um dia de cada vez, né? Mas isso a gente fala assim devido ao câncer, mas se a gente parar para pensar, é um dia de cada vez de qualquer pessoa. Sim. De qualquer pessoa, independente de ter câncer ou não ter. A gente tem que viver um dia de cada vez. Aqui na minha cidade, que nem outro dia até eu brinquei, né? Deu um acidente e faleceu dois vizinhos meus, um guri de 19 anos, né? Daí eu fui ali no salão, acho que eu disse assim, meu Deus, eu na luta, grande disseram, meu Deus, Andréia, e eu, o guri indo trabalhar, faleceu. E eu que estava doente, né, com uma doença grave, tô aqui. Então, eu acho que não é que cada um, eu acredito que não é que a cada um tem a sua hora, a gente pode adiantar a hora da gente, né? Eu acredito. Mas a gente também pode dar uma adiada, né? Exatamente, né? É o que eu falo do propósito, que eu falei para as meninas no início. Do propósito, qual é o nosso propósito, qual é o nosso sonho. Isso é importante, isso eu falo que é a base, é a essência do projeto, quando eu pensei nisso. E eu falo sobre os sonhos também, que o sonho frustrado causa câncer. A Elaine já me ouviu falar, a Eliane já me ouviu falar nisso. Sonho frustrado causa câncer. É, Mas os nossos sonhos, é claro que quando eu perguntei no grupo, logo na primeira semana que a gente fez aquela jornada diária, e a grande maioria, acho que 99% das meninas falaram: meu sonho é a cura, meu sonho é me curar. E aí é aquela questão, e além? Aí eu até perguntei, né, no grupo, e além da cura, fora a cura, qual o seu sonho?
É. Eu já sonhei muito, sabe? Em ter carro, casa. Eu hoje não sonho mais, sabe? Com isso. Eu acho que é que nem a minha filha foi morar sozinha e ela, mãe, porque eu tenho que comprar uma cozinha. Eu disse, Carol, se for preciso você lavar a louça numa bacia, você lave, mas não deixe pintar teu cabelo, né? Porque se a gente bota, tipo, a felicidade em cima de coisa que não é a felicidade da gente. Às vezes é melhor você sentar numa sombra, tomar um mate, do que você estar aloqueando, né? Correndo atrás disso, correndo atrás daquilo. Até coisa que é passageira, que traz alegria passageira, sabe? Eu sempre brinco, eu disse, o que eu não sonho mais é com uma televisão do tamanho da parede ou com uma cozinha submetida. Esse não é mais meu sonho, sabe? Mas, André, você tá vivendo dentro de um propósito. Você percebeu, Eliane? Ou só eu assim? A Andréa falou, aí antes da ligação cair, ela comentou o que ela tem feito para as pessoas. Isso tá aí, né? Talvez você está aí dentro de um propósito e não está nem percebendo. Eu sempre ajudei as pessoas, sabe? E a gente tem uma agropecuária. E quando eu saí do hospital, eu disse, eu quero comprar um carrinho para mim. Então, a minha filha sempre brigava comigo, sabe? Ai, porque a mãe não vê que a mãe é usada pelos outros, porque aqui é uma rodoviária. Todo mundo que não tem como ir para casa, a mãe leva, a mãe não vê que a mãe gasta gasolina, que o carro estraga. Tipo, chega em casa, às vezes tem coisa feia que eu comprei, a Carol, a mãe, só pode que eu vou ajudar, sabe? Eu digo, deixa aí, daqui a pouco o meu marido diz, todo mundo recebe, sai correndo para as lojas, você sai correndo dar para os outros. Porque eu dou, tipo, pastel para quem tá dormindo na rua, sabe? Só que eu tive a prova viva de que isso funciona. Porque quando eu precisei da cirurgia, o meu sogro me deu, sabe? Tipo, eu nunca pedi para ele, nunca. Eu tava sentada assim, pensando, meu Deus, a gente vai ter que perguntar um cheque parcelar essa cirurgia. Ele chegou, ele disse, André, já falou com a doutora? Eu disse, vou falar quinta. Ele vai lá, combina se ela quer em dinheiro, como é que eu vou te dar a cirurgia? Eu disse, Ademar, eu nunca vou poder pagar. Ele disse, não, eu quero que você vá tranquila. E se você não tiver como me pagar, você me cuida quando eu ficar velha, sabe? É, olha Então, só. eu sempre tenho prova, assim, de que a gente tem um caminho. A gente tem um... Não é tudo de um ruim. Porque, na verdade, eu comecei a viver de verdade depois do câncer. Eu sou mais feliz hoje do que antes. Mesmo que um dia eu vomite, mesmo que outro dia eu não consiga caminhar, que outro dia me dê tontura, eu sou mais feliz agora do que antes, sabe? Então, só que é uma coisa que a gente tem que buscar dentro da gente, sabe? Porque tem gente que tem muita coisa mais que a gente e não é feliz. Sim. Não dá valor. Eu voltei depois naquele espírita lá depois, né? Daí eu pedi pra minha sogra se podia me levar. Daí quando eu comecei a caminhar assim da cirurgia, ela me levou. Ele disse: Deus te deu uma vida nova, ele disse. Mas agora você tem que viver diferente. Não espere não ter boleto para pagar para você viver a vida. Se não tem dinheiro, senta embaixo de uma árvore e vai tomar um mate, sem gastar nada, sabe? E eu tento fazer isso, sabe? Eu trabalho, eu ajudo no que precisa, mas eu não vou mais me matar trabalhando. Eu não vou mais me matar por uma televisão, por um carro, por uma casa, sabe? Porque isso aí vai. E se a gente morrer, a gente vai morrer só a gente, né? Vai Eu ficar, né? sempre digo, eu não vivo muito mais pelos outros, porque quando tem que pegar a veia para fazer quimioterapia, o meu marido chora do lado, a minha filha chora, mas quem sente a dor sou eu, né? Quem corre o risco de ficar sem minhas filhas se eu morrer sou eu. Os outros vão ficar tudo com elas. E é o que a gente fala, quem é a pessoa mais importante da nossa vida? Quem é a pessoa mais importante da sua vida, Eliane? Eu Bem mesma. pensado. Porque eu antes, se eu tinha 2 pão, eu dava um para cada um dos outros e eu ficava assim, sabe? Hoje eu penso o contrário. Eu penso que se tiver 2 pão, no mínimo eu tenho que comer a metade de um. Porque para a gente carregar os filhos da gente, cuidar deles, a gente tem que ter um calçado nos pés. Porque se a gente tiver mal, a gente não tem como cuidar deles. E para eles ser feliz, a mãe deles tem que estar bem.
Com certeza. Porque eu vi o quanto minhas filhas sofreram, sabe? Tipo, a pequenininha, ela nunca tinha me visto doente. Eu tentei poupar ela do máximo. Quando eu tava muito mal, ela ia lá pra minha sogra, sabe? E daí eu trazia ela quando eu tava melhor, porque eu não queria que ela me visse daquele jeito, sabe? E, tipo, quando eu vou tirar sangue, eu tiro os esparadrapos, eu tento botar uma manga comprida. Só que ela sente, sabe? Os filhos da gente sentem mais do que a gente pode imaginar, por mais que eles não vejam, né? Outro dia eu achei engraçado, eu fiz químio, e daí me deu muito sono, né? Eu me acordei, acho que era umas 11h30, a neném tava dormindo no chão ali aqui no quarto, com a lanterna do telefone ligada. Eu disse, Luísa, você tá com medo do quê? Porque não chamou a mamãe? Ela disse, eu não chamei mamãe, porque a mamãe tem que descansar, a mamãe fez químio. E ela não tinha, sabia que eu tinha que fazer químio, sabe? Ela disse, a Luísa não me incomodou, porque a mamãe tem que descansar, a mamãe fez químio, ela disse, sabe? Então, cuidar dos filhos da gente é cuidar da gente. Sim, com certeza. Olha, está passando bem rápido, né? Passou apenas, estamos em duas pessoas, a Ieda não conseguiu voltar, mas nós estamos quase encerrando, e uma coisa muito importante hoje, falando da fé, falamos de fé, e é o que eu falei lá no comecinho, que além da fé num poder superior, que é a primeira coisa que vem na nossa mente, qual a outra fé, qual outro tipo de fé que a gente pode, que a gente sente que a gente tem? Aonde mais nós depositamos a nossa fé nesse momento? Eliane, começa com você. Tá sem som. Ah, esqueci. É que eu havia falado a fé no tratamento, a fé nos remédios que eu tomo, no médico que me opera, que me acompanha. É porque a gente tem que fazer o tratamento acreditando que vai dar certo, né? A gente tem que se entregar de cabeça e acreditar que vai dar certo. Eu acho que isso é uma fé, de certa forma, também. E uma pessoa também, né? A pessoa mais importante da sua vida também é importantíssimo a gente levar, ter fé nela, né? Eu tenho fé em mim mesma. E você, Andréia? Ai, eu tenho muita fé. Os meus exames eu nem mostro, nem pergunto mais pro médico, sabe? Porque uma vez eu passei muito tempo, uns 3 dias chorando, porque eu tava com medo do resultado que eu li, e que era o contrário do que eu li, né? E eu fui no Google, quase morri chorando. Cheguei inchada, sabe? E depois ali eu nunca mais perguntei o que deu meus exames. Tipo, eu levo, se o médico falar, tudo bem. Se não falar, eu acredito primeiro em Deus, sabe? Depois eu confio muito em mim. E confio muito no médico, sabe? Eu sempre digo pra ele, eu digo, doutor Nicolas, que é um dos médicos, porque agora me tratam em 2 hospitais, né? Porque um por causa da pesquisa e o outro que eu faço os remédios. E eu falei pra doutora Marina, quando voltou o câncer, né? Porque a primeira vez ela disse que não tinha cura, tudo, né? E eu tinha medo, trauma dela, até do hospital, sabe? E daí ela veio, eu disse, eu vou dizer pra senhora, eu vou lutar, sabe? Eu disse, eu vou vencer. E eu disse porque ela estava grávida, eu disse porque o mesmo motivo que a senhora tem um na barriga, eu tenho duas lá em casa, que não vão me deixar desistir. E se for preciso, eu vou fazer o que for preciso para me curar, sabe? E eu confio em mim, confio em Deus e confio nos médicos, sabe? E outra coisa que eu acho que é muito importante é as pessoas que estão perto da gente, sabe? A pessoa tem que ser positiva. O meu marido me ajuda muito, 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 sabe? Às vezes eu tô aqui, assim, quando eu faço as químicas, ele diz, ah, nega, vamos andar aí pela cidade, vamos tomar um café. Ou ajuda muito a pessoa a não ser pessimista. Ó, Que daí, 2 minutinhos, fazer um exercício com vocês. Vocês duas vão pensar numa situação que aconteceu na vida de vocês, que deixou assim muito feliz. Uma coisa assim que é um acontecimento, pode ser uma viagem, nascimento de um filho. Vocês vão pensar assim, em algo que marcou a vida de vocês, que deixou assim um calor no coração, aquele dia de muita alegria, de muita felicidade.
Então, vocês vão, ó, respira fundo, traz essa imagem para. Vamos lá, concentra. Eu vou contar até 3. Vocês vão concentrar e traga essa imagem para dentro da mente de vocês. Aquele dia muito feliz pode ser infância, adolescência, idade adulta, é um momento marcante na vida de vocês. Percebam antes e depois, né? Quando vocês pensam e trazem, como se vocês estivessem vivendo a imagem. Então vamos lá, respira fundo. Isso, relaxa. Mais uma vez, inspira, solta o ar. Mais uma vez, inspira profundamente. Solta o ar devagar. Agora vai trazendo a imagem daquele dia inesquecível, aquele dia de muita alegria, de muita felicidade, de muito orgulho, onde você se sentiu orgulhosa de você. Olha só, sinta essa energia. Imagina que você está vivendo esse momento, agora, nesse instante da sua vida. Olha só. Sinta a alegria, o coração batendo mais forte, uma sensação agradável, uma sensação de orgulho de você mesma. Que a vida é maravilhosa, que a vida vale a pena, que tudo vale a pena. Aquele momento que você agradece a tudo, agradece a Deus, agradece ao universo de poder estar viva e poder fazer parte dessa história, poder fazer parte desse mundo. Mais uma vez, inspira profundamente. Isso, solta o ar devagar. E agora, uma sensação de tranquilidade, de paz, de harmonia, de conexão com você mesma e com a sua história. Eu vou contar de 3 a 1, vocês vão voltando. 3, 2, quase lá, 1, voltando. E aí, tá tudo bem? Tudo bem. Que a Andrea falou, ó, pensar. Só de pensar, a nossa fisionomia já muda. É. É Então, verdade. isso acontece com as coisas ruins que passam pela nossa vida, momentos difíceis, e quando a gente pensa, né, e tudo vai atraindo. A gente pensa uma coisa ruim, sente medo, tristeza e tal, e vai virando uma bola de neve, e também acontece com as coisas boas. A gente faz muito exercício, faço esse exercício com as perdas. Então, pessoas que perderam ente querido, por exemplo, né? Então, de trazer, ó, lembre do seu ente querido, procure momentos felizes, momentos agradáveis que vocês passaram juntos. Quando for lembrar, não é a questão, não pensa nisso, Visualiza lá, Felipe. pensa em outra coisa. Não, pense sim, mas pense um momento feliz, um momento de alegria, que faz toda a diferença. Fica aquela saudade boa, aquela saudade gostosa. Vocês querem falar alguma coisa? Foi bom? Como foi a experiência? Pra mim foi boa. Muito boa. Foi muito boa. Ó, Eliane, hein? Segunda vez hoje, hein? Hoje eu vou Ó, dormir igual um bebê. menina, olha, antes de encerrar, eu quero ver se eu consigo, eu vou compartilhar a tela com vocês, queria colocar um filminho de 5 minutos. Deixa eu ver aqui. Vocês veem aqui, está compartilhando. Não reparem que o meu computador está, assim, uma loucura. Eu trabalhei hoje o dia inteiro aqui.
Tá compartilhando, né? Ainda não. Deixa eu achar aqui o vídeo. Agora sim. Agora sim, né? Sim. Tá, deixa eu ver aqui. Eu vou ver se eu consigo colocar do WhatsApp, senão eu coloco do YouTube aqui direto. Vamos ver, peraí. Vamos lá, um momentinho. Tá difícil, né? Vamos ver, vamos para o YouTube aqui, peraí. E aí, se eu não conseguir, eu vou passar no grupo para vocês. Vamos ver. Tá bom. Acho que tá meio devagar, né? Vamos ver aqui, peraí. Aí apareceu. Ah, não é isso que eu quero. É. Aí, eu acho que eu vou ter que passar. Tá devagar, né? Aqui, ó, vamos ver se a gente consegue aqui. E vocês me falam, vocês vão. Por enquanto não tem som, tá? É uma história. Esse rapaz, deixa eu colocar aqui. Tem 5 minutos só. Esse rapaz que vai aparecer aqui, ele é um veterano de guerra. E ele era paraquedista. O que aconteceu com ele? Ele ficou quase praticamente paraplégico, né, na guerra, com uma mobilidade muito reduzida. Ele não chegou a ficar paraplégico, mas com uma mobilidade praticamente reduzida. E aí, para vocês verem, é uma história, né, uma história real do que nós somos capazes. E, de repente, ele acreditou que ele poderia mudar a história dele. Olha aqui. Consegue? Vou colocar a tela inteira. Vocês estão ouvindo? É em inglês, mas Sim. dá para entender. Deixa eu ver se eu consigo colocar a tela inteira. Não consigo. Ele tinha 47 anos, né? Ele era veterano de guerra. Esse é ele, pessoal, olha só. E na época que ele era soldado. Paraquedista. Ele teve problemas no joelho, engordou, depois que ele voltou. Olha só, né? Quem não podia nem andar, nem correr, não podia fazer exercício. Estava dizendo o estado que ele estava. E dizendo que ninguém acreditava que ele poderia mudar a história dele. Ele procurou um professor de yoga.
Olha a evolução. Ele parou de acreditar que ele não podia. Depois de 6 minutos. Pega, adoro. Nada é impossível quando a gente acredita. Hoje na TV Fósforo. Não tá conseguindo. Jesus é diferente aqui. E aí, meninas? Eu vou voltar aqui com vocês. Opa! E aí, o que que vocês... Veja a luz, né? Vocês estão me vendo? Sim. Sim, Tá. O que que vocês acharam desse filme? Inspirador. É possível, né? Sim. eu A gente acho tem que que fazer a nossa parte, né? quando a gente quer, a gente consegue, né? Só que não é fácil, né? Não, Tudo requer Porque esforços. o que eu vejo, assim, também, é que tem bastante gente que às vezes desanima a gente, né? Que nem eu, agora que eu não como doce, sabe? E não tomo cerveja. Quando eu saio, assim, tem gente que parece que quer forçar a gente a ficar com vontade de comer, sabe? Tipo, ah, como só um pedacinho. Ou, Só um né? copinho. Só um copinho. Ou por que que você não come? Só que não é assim. A gente sabe que não pode, mas a vontade de comer às vezes é grande, né? Então, exatamente. a gente depende da gente, né? Depende, exatamente. Eu acho que a único local que nós não conseguimos chegar é onde nós não acreditamos. Então, enquanto a única pessoa que você não consegue parar é aquela que não desiste. É. E a gente, eu acredito que a gente tem uma força que nem a gente imagina que seja Peraí, tão grande, né? isso, não, desculpa, viu? Então, a única A gente, pessoa que a gente não consegue parar é aquela que não desiste. é, porque a gente é muito forte. Eu nunca pensei que eu era tão forte. Se eu tinha que tirar só uma vez por ano, eu chorava de medo, agora tiro um pico, um repico e a gente aguenta, né? A gente sabe que tem Exatamente. que aguentar, porque faz parte do processo da cura, né? Então a gente não pode desistir. Muito bem. Olha, vocês estão de parabéns. Eu falei na semana passada
com as meninas. A Eliane estava aqui semana passada com a gente. E assim, nesse caminhar, nessa caminhada, a gente fala da jornada mesmo, nessa jornada, assim, tem algumas pessoas que vão chegar no topo da montanha, eu tenho certeza, depende da gente. Tem algumas que vão acabar ficando na metade do caminho, mas é isso, é assim, é até onde, né? Então, eu acho que vai da superação, até onde realmente eu acredito que eu consigo chegar. Então, eu percebo que vai ser uma coisa muito mais de cada um do que do processo. O processo é o mesmo, é a mesma montanha, É. né? Então, E tem momentos fácil não é, né? que a gente. Não, nada é. Com certeza, vocês nem imaginam, assim, essas semanas, eu fazendo, tentando montar, fazendo as coisas e com mil coisas acontecendo. Mas eu coloquei isso, esse propósito para mim. Não, eu vou fazer. Esses 3 meses eu vou dar o melhor que eu puder, os recursos que eu tenho, né? Vocês se inscreveram na cura? Na cura arcturiana, que eu falei, depois eu Sim. vou falar com vocês melhor, né, que eu me formei, um curso que eu fiz, e eu não fiz ainda em grupo, é só individual que eu tenho feito, mas eu quero fazer, eu quero oferecer o que eu tenho de melhor, eu quero fazer com vocês, só a gente vai alinhar um horário, que vocês, quem puder, seria bem legal que pudesse estar aí, meio que ouvindo uma musiquinha assim, de relaxamento, ter tranquila, relaxado, para poder captar melhor. A única coisa, assim, da gente fazer mais ou menos um horário que não tão tarde, que eu tenho problema, eu cuido da minha mãe, né? Então, assim, para mim, depois das 9, acaba ficando um pouquinho complicado. Mas aí, mais ou menos, alinhar um horário para vocês, pode ser até umas 7 da noite. Né? Se não dá, não tem problema. Se não dá para estar relaxado, mas aí a gente vai alinhar um dia e um horário, a gente vai iniciar. Né? E eu quero ver de vocês o feedback, como que vocês vão estar se sentindo, que é um recurso a mais. Então é isso, depende da gente. Ninguém é melhor do que ninguém. É. Esse rapaz que a gente acabou de assistir, o vídeo é um caso real. É assim, o esforço, o mérito dele, ele se esforçou, a gente olha assim, isso e cá entre nós. Se a gente olhasse assim para ele, a gente ia falar que ele poderia chegar onde ele chegou? Não. Não, de jeito nenhum, né? Naquele Mas, estado, né? Na cadeira de mas rodas, ele acreditou nele mesmo, né? exatamente. É como a Andrea falou, não é fácil, com certeza. A gente fala, mas foi em 10 meses. Mas a gente nem imagina, vocês viram ele caindo. Isso foi um trechinho, né? Alguns pontinhos assim. Imagina esses 10 meses. Ele deve ter treinado dia e noite. Deve ter levado vários tombos feios, deve ter se machucado. Não é fácil, com certeza, concordo com a Andrea. Mas a vitória também, quando a gente consegue chegar, é maravilhoso. É. A gente não pode deixar de acreditar, né? Vale a pena. Tudo é possível com aquele que crê, né? Vale a E quando a pena. gente diz crer, não é só em Deus, é crer na gente, nas pessoas que a gente tem perto. Acreditar, eu sempre digo, por mais difícil que seja, sempre tem um lado bom, né? E até Nem mesmo que é seja bíblico. um pedacinho. E é, Sempre vai ter uma coisa boa, né? e Então, é bíblico, né? é, Deus fala, faça a sua parte que eu lhe ajudarei. é, Com Tem gente que certeza. fala assim, não, tá na mão de Deus, eu vou deixar tudo para Deus, eu não preciso fazer nada. Então, esse é o desafio, né, André? Tu deve sentir isso. Esse é o desafio com a oncologia também, que eu tenho sentido, né, em alguns casos, que as pessoas realmente não. Sim, eu acho que confunde um pouco, tudo, mas eu estou na mão de Deus, mas Deus é que sabe. Então, tem que haver um equilíbrio aí nessa história, né?
Não dá para a gente, a Eliane acabou de falar, não dá para a gente, olha, tá bom, estou na mão de Deus, Deus resolve, não. Tem que haver um equilíbrio nessa história para as coisas começarem a caminhar. Se nós não fizermos a nossa parte, E eu acredito também que Deus manda as pessoas, exatamente, Deus quer que nós usa. nos desenvolvamos, né? Tu tem que se desenvolver, fazer É, a sua parte, pedir ajuda. A história lembra de uma pessoa, de um rapaz que estava se afogando, tem a história, né? Sim, eu já vi essa Da história. enchente, né? Sim. Da enchente, está acontecendo uma enchente, o rapaz em cima do telhado, pedindo ajuda de Deus, ai, Deus vai me salvar, Deus me salva daqui e tal. E aí, Deus manda um barqueiro, Deus manda um helicóptero, Deus manda várias coisas, e ele não aceita. é, Eu E quando morre, ainda questiona Deus. estou esperando Deus. Então, Deus quer que nós exerçamos o nosso livre-arbítrio, né? Sim. Meninas, maravilhoso, olha. Então, vamos refletir sobre isso. Eu vou depois contatar com vocês no particular. Vocês ganharam, então, um áudio de auto-hipnose. Tem que que ter, legal. né, por vocês estarem aqui. Parabéns. E a semana que vem eu confirmo com mais antecedência. Eu prometo. Provavelmente seja a Fátima, minha colega, né? E a gente confirma com mais antecedência, mas provavelmente vai continuar na terça. Tá bom. Tá Para mim bom? é melhor na terça, porque na quarta eu vou na igreja. Eu Eu também sei, achei o melhor para mim na terça. combinado. Beijo no Então tá bom. coração de vocês, e aí a gente só vai alinhar depois da cura, Tá bom. tá? Muito Mais ou obrigada. menos no Fiquem com horário. Deus. Ó, Amém. beijo no Boa Tchau. noite. coração. Tchau. É. Obrigada. Tchau. Vou dar um stop aqui na gravação. Vamos lá. Muito bem. Gratidão, Andréia. Tchau.